Deus está aqui, Deus está aí. É mais uma H11 no ar. H11 é nossa vitamina de fé. É Hebreus 11. É o capítulo da fé. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe você poderosamente. Bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos vivendo guerra espiritual. Esta é a série. A vida é uma guerra espiritual. E nós precisamos aprender detalhes importantes que nos levarão à vitória. Porque só a vitória interessa. Não adianta eu ter ido muito bem durante um período da minha vida, mas lá para o final as coisas não foram como deveriam ser. Eu perdi a batalha. Não adianta nada. Isso está fora de questão. A nossa vida precisa ser vitoriosa. Precisamos ser vitoriosos sobre o inimigo de nossas almas, vitoriosos sobre o inferno, vitoriosos sobre as estratégias de Satanás. Por isso estamos juntos, estudando estratégias vencedoras. Glórias a Deus, não é verdade? Que maravilhoso estarmos juntos. Olha só, eu gosto muito da Corrie ten Boom. Já narrei a história da Corrie ten Boom várias vezes e essa história com certeza será narrada novamente por mim em algum momento, já que, pela graça de Deus, nós recebemos os direitos da editora Betânia para a narração de incríveis histórias. Você deve lembrar que Corrie ten Boom foi levada para um campo de concentração nazista. Ela era descendente de judeus e toda a família dela pereceu. Isso foi uma coisa terrível. Corrie ten Boom estava lá no campo de concentração quando viu a sua irmãzinha, a sua querida irmã Betsy, ser morta pelos nazistas. Eles deixaram Betsy morrer à míngua. Corrie ten Boom teve que ver o corpinho de sua irmãzinha, como ela chamava. A minha irmãzinha Betsy, ela dizia. Corrie ten Boom teve que ver o corpinho da sua irmã querida ali, nua, morta, naquele piso frio. Ela diz tudo isso, ela conta isso. Tive que ver a minha irmã ali, morta. Ela estava magra, somente ossos, ela fala isto. Então Corrie diz aqui, quando chegará a minha vez de ser morta, eu não sabia que uma semana antes de eles matarem todas as mulheres da minha idade, eu seria libertada mediante o milagre de Deus e um erro administrativo. Quando se enfrenta a morte, você enxerga tudo de modo muito simples. Eu vi que o diabo era muito mais forte do que eu, mas então eu olhava para Jesus. Ele é forte, muito mais forte do que o diabo. Com Jesus eu era muito mais forte do que o diabo. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 57. E Corrie ten Boom finaliza com uma oração esse devocional. Senhor Jesus, graças te damos, porque quando estamos trabalhando contigo, somos sempre vitoriosos. Aleluia! Termina o devocional da Corrie ten Boom. Isso aqui é um devocional escrito pela Corrie ten Boom. E sabe por que eu estou usando isso aqui hoje? Porque é uma coisa simples. Aliás, o Evangelho de Jesus é simples, né? Nós é que temos a tendência, e parece que o dom de complicar tudo.
Mas o Evangelho de Jesus é simples e ela diz: quando se enfrenta a morte, você enxerga tudo de modo muito simples. Eu vi que o diabo era muito mais forte do que eu, mas então eu olhava para Jesus. Olhar para Jesus nos faz fortes. Ele é forte. Ele é muito mais forte do que o diabo. Com Jesus eu era muito mais forte do que o diabo. É assim que se vence a guerra. Eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Que coisa extraordinária, né? Você precisa olhar para Jesus porque é dele que vem a libertação. E nós estamos estudando sobre libertação. Estou, inclusive, sugerindo aqui o livro do John Eckhart, Manual Bíblico para a Batalha Espiritual e Libertação. Esse é o título deste livro aqui, do irmão John Eckhart. Né? E nós estamos falando um pouquinho sobre isso. Ele é muito claro. Quando a gente estuda guerra espiritual, batalha espiritual, libertação, nós vamos chegar nesse ponto aqui. E John Eckhart é um especialista sobre isso. Por isso, tenho vários livros dele e gosto de estudar John Eckhart. E ele diz aqui, você pode precisar de libertação se... Então ele faz uma listagem, e eu disse para vocês, no H11 passado, é uma listagem de 110 pontos, gente. 110 pontos. Interessante o que a Corrie ten Boom está dizendo aqui, né? Nós precisamos olhar para Jesus. E não há escape, porque existem situações na nossa vida pessoal que nos levam a determinadas bifurcações na existência que, quem sabe, a gente não saiba para onde ir, mas há só um caminho. O caminho é único. É Jesus, é a libertação que vem dele. Então ontem nós vimos aqui o primeiro ponto, não vamos ver todos os pontos porque demoraríamos muito, né? Mas pelo menos alguns, quem sabe? Ontem a gente viu, você foi concebido em adultério ou fornicação, isso pode abrir a porta para o espírito de lascívia. E ele diz, você pode precisar de libertação se seus pais tentaram fazer um aborto. Isso pode abrir a porta para o espírito de rejeição, morte e medo. E você sabe, isso aqui é muito sério. Ele tem razão em apontar isso. Tem razão porque isso aqui é uma coisa séria. Esse espírito de rejeição, esse espírito de morte, esse espírito de medo, ele está atuando em muitas pessoas. E esse espírito de rejeição, de morte e medo não pode ficar atuando. Não pode ser atuante. Caso contrário, nós não viveremos como realmente deveremos viver. Então, você precisa libertação se... Está aqui esse ponto. Você pode precisar de libertação se você foi dado para a adoção. Isso pode abrir a porta para espíritos de rejeição, espírito de abandono ou medo de abandono. Quem sabe isso se passou com você? Veja, eu não lembraria desses detalhes aqui. Eu não lembraria desses detalhes. Mas o John Eckhart está lembrando desses detalhes aqui. Por isso estou usando exatamente esse escrito aqui, essas páginas dele, porque isso é muito importante, gente. Muito importante. Não adianta eu ser egoísta, vir aqui, fazer de conta que eu lembrei desses detalhes aqui, porque e tal. Não. Não. O Espírito Santo fez com que John Eckhart lembrasse, isso veio parar na minha mão, porque o Espírito Santo sabe que alguém que me acompanha nesse Brasil ou no mundo inteiro foi dado para a adoção. E isso, quem sabe, tem aberto a porta para espíritos de rejeição, de abandono ou medo de abandono.
Quem sabe você já é casada, já é casado, mas carrega esse espírito, este medo de abandono. Você tem um medo de ser abandonada, um medo de ser abandonado. Quem sabe você esteja até dando risada nesta hora, mas eu creio que não. Mas talvez você possa até pensar, que coisa estranha isso, medo de ser abandonado? Eu não tenho nada disso. Claro, você não tem, mas alguém pode ter. E esta pessoa precisa uma libertação, precisa um mover espiritual para que isso fique para trás. Você pode precisar de libertação se você foi abandonado por seu pai ou sua mãe ou por ambos. Isso pode abrir a porta para espíritos de abandono e medo de abandono. Quantas pessoas foram abandonadas pelos pais, ou pelo pai, ou pela mãe, não é verdade? E para a pessoa vencer esse espírito, este medo de abandono, que vai atrapalhando a vida, tudo que atrapalha a nossa vida precisa ser derrotado, precisa ser acabado. Não tem como. Então pense nisso. Talvez você não viva nada disso aqui, mas você pode ajudar alguém que sinta isso, não é? Sinta essa questão do abandono ou do medo, do abandono, né? E eu digo mais, quem sabe você se sente abandonada, se sente abandonado. Quem sabe seu esposo faleceu e você culpa inclusive a Deus, ou você não entende. Passa os meses ou anos e você não entende. Ou sua esposa faleceu e você não entende. Passam-se meses e anos e você não entende. Parece que o espírito de abandono por parte de Deus, inclusive, pegou você, isso está lhe amarrando, você não consegue progredir na vida, você não consegue tocar a sua vida adiante. Há necessidade de algo acontecer aí. Há necessidade de uma libertação disto aí. Porque o inimigo sabe que isso é algo difícil para nós como humanos, quando se perde alguém, enfim, isso é difícil. E essa sensação de abandono, inclusive por Deus, é uma coisa difícil demais e abre caminhos para a atuação do nosso inimigo. E isso precisa mudar, não pode continuar assim. Você, minha querida, precisa deixar isto para trás. Essa sensação de ter sido abandonada por Deus ou abandonado por Deus, isso precisa ficar para trás. Você precisa viver a sua vida e viver com abundância, porque Jesus tem abundância de vida para você. E nós vamos terminar agora. Obrigado, meu Deus, por esse momento, por esta palavra, por este ensinamento, isso vem de Ti. Nós estamos olhando para Ti hoje, como Corrie ten Boom está dizendo. Eu estou olhando para Ti, Jesus. O diabo é mais forte do que nós, mas estou olhando para Ti, Jesus, porque Tu és forte. Tu és muito mais forte do que o diabo. Ah, Jesus, nós sabemos que Tu és forte e contigo nós somos fortes. Por isso, Jesus, nós estamos olhando para Ti, Jesus. Nós estamos olhando para Ti, Jesus. Estamos olhando para a Tua vitória sobre a morte, Jesus. Tu ressuscitou dos mortos, Jesus. Esta é a prova viva de que Tu és forte. Tu és mais forte do que tudo e todos. Jesus, Tu és forte. Jesus, nós olhamos para Ti, Jesus. Nós olhamos para Ti. Amém. Graças a Deus. Que maravilhoso, gente. Deus abençoe você e até amanhã.